Você se levanta, olha ao seu redor e, o caos. A mesa de jantar ainda está cheia de coisas que ninguém guardou ontem à noite. As roupas que você dobrou ontem agora estão amassadas na cadeira porque alguém as deixou ali por um momento. No chão, brinquedos espalhados como se tivessem sobrevivido a uma batalha campal. Na cozinha, os pratos do café da manhã se somam aos da noite anterior, e a bancada está tomada por xícaras, pacotes abertos e migalhas que ninguém limpou. Você olha para o relógio e sente que o dia mal começou, mas já está exausta. Você respira fundo e diz a si mesma que hoje sim, vai deixar tudo impecável. Pega um pano, guarda algumas coisas, varre o chão. Mas, justo quando parece que está ganhando a batalha, alguém chega e joga o casaco na cadeira. Outra pessoa se serve um café e deixa a colher na bancada. Em menos de 2 horas, tudo volta a estar igual. E lá está você, sentindo que a bagunça se multiplica sozinha, que vive em um looping infinito onde sempre há algo fora do lugar, algo para limpar, algo para organizar. E o pior é aquela sensação de que ninguém mais percebe, que só você parece enxergar esse desastre que se acumula em cada canto. Talvez você já tenha tentado de tudo, rotinas de limpeza, horários rígidos, até desistiu completamente em alguns dias, pensando para que me incomodar se tudo vai voltar a ficar igual. Mas, no fundo, você sabe que precisa disso. Precisa de uma casa organizada não apenas porque fica bonita, mas porque a bagunça pesa, drena sua energia, te dá aquela sensação de que nunca consegue relaxar completamente. Se isso te parece familiar, fique por aqui, porque hoje vou te dar 9 truques estranhos, pouco mencionados, mas incrivelmente eficazes para manter sua casa sempre organizada sem esforço. Não se trata de limpar mais, mas de limpar de forma mais inteligente. São pequenas mudanças que vão te ajudar a sentir que, finalmente, a organização deixa de ser uma luta interminável. Número 1. A regra dos 30 segundos. Parece um conselho muito simples, mas pense um pouco. Quantas vezes você deixou um copo na mesa porque depois leva para a cozinha? Quantas vezes viu uma jaqueta jogada no sofá e pensou depois eu guardo? Essas pequenas coisas que você adia ao longo do dia são as que, sem perceber, transformam sua casa em um caos acumulado. A regra dos 30 segundos é simples. Se algo pode ser feito em menos de meio minuto, faça imediatamente. Pendure a jaqueta no lugar em vez de jogá-la na cadeira. Dobre a manta em vez de deixá-la amassada no sofá. Guarde o pote de açúcar depois de usá-lo em vez de deixá-lo na bancada. Parece bobo, mas quando você aplica essa regra constantemente, percebe que a bagunça nunca chega a se formar. O problema é que muitas vezes acreditamos que essas pequenas ações não fazem diferença. Pensamos que deixá-las para depois não muda nada. Mas cada objeto que você adia se soma ao próximo, e quando percebe, precisa gastar meia hora recolhendo coisas que poderia ter resolvido em segundos. Faça o teste agora mesmo. Olhe ao seu redor. Encontre algo que possa ser organizado em menos de 30 segundos. Um sapato fora do lugar? Guarde. Um papel sobre a mesa? Jogue fora. Um prato sujo? Leve para a pia. Agora imagine se você fizesse isso com cada objeto fora do lugar na sua casa. Não se trata de viver limpando, mas de evitar que a bagunça se acumule. Porque quando isso acontece, o esforço é muito maior. Se você adotar esse hábito, verá como, sem perceber, sua casa se mantém organizada sem precisar fazer grandes faxinas. Número 2. A caixa do indeciso. Com certeza já aconteceu com você. Anda pela casa e vê um carregador antigo em cima da mesa, um molho de chaves que não lembra de onde é, um caderno que alguém deixou fora do lugar, um papel com uma anotação importante, um parafuso solto que encontrou há dias e que com certeza é de algo importante. Você não pode jogá-los fora porque pode precisar deles, mas também não tem um lugar definido. Então, acabam ocupando espaço na bancada, na mesa de jantar, no rack da TV ou em qualquer outro canto disponível. E aqui está o verdadeiro problema. Quando há muitos objetos em lugares onde não pertencem, seu cérebro deixa de vê-los. Eles se tornam parte do cenário. Um dia você precisa deles e não encontra, ou simplesmente continua acumulando mais coisas em cima até que a bagunça se torna incontrolável. É aí que entra a caixa do indeciso. A ideia é simples, mas poderosa. Em vez de deixar esses objetos soltos pela casa, agrupe-os em uma caixa. Não um saco plástico, não uma gaveta onde desaparecerão por anos, mas uma caixa específica e visível. Sua única função é conter esses objetos que ainda não têm um lugar definido.
O truque está no fato de que essa caixa não é um depósito de lixo nem um armazém eterno. Você deve estabelecer um dia da semana para revisá-la. Pode ser todo domingo, toda sexta-feira ou o dia que funcionar melhor para você. Mas é importante que isso faça parte da sua rotina. Quando chegar a hora, revise cada objeto e decida o que fazer com ele. Se realmente precisar dele, defina um local definitivo. Não o devolva para a caixa. Encontre um lugar para ele e certifique-se de que seja fácil de acessar quando necessário. Se já faz semanas que você não usa e ele não tem um propósito claro, é hora de se desfazer dele. Pode ser doando, reciclando ou jogando fora, mas não continue guardando apenas por inércia. Se ainda estiver na dúvida, deixe o objeto na caixa por mais uma semana e revise na próxima rodada. Se depois de várias semanas você ainda não encontrou utilidade para ele, provavelmente não precisa dele. Esse sistema evita o acúmulo de coisas sem destino. Não obriga você a decidir na hora, o que às vezes pode ser estressante, mas também não permite que os objetos fiquem esquecidos por meses. Além disso, reduz a carga mental. Saber que você tem um espaço específico para esses objetos elimina o estresse de vê-los espalhados pela casa. Em vez de pensar onde coloco isso, toda vez que encontra algo sem lugar, basta colocá-lo na caixa e seguir com o seu dia. É um truque simples, mas eficaz, para manter a ordem sem sentir que está o tempo todo decidindo o que fazer com cada pequeno objeto. E o melhor é que, com o tempo, você começará a perceber quantas coisas realmente precisa e quantas estavam apenas ocupando espaço. Número 3. Não saia de mãos vazias. Esse truque é tão simples que parece óbvio, mas se você aplicá-lo de forma consistente, notará uma grande diferença na organização da sua casa sem nem sentir que está fazendo um esforço extra. Imagine isto: você se levanta do sofá para ir ao banheiro. No caminho, vê um prato sujo na mesa de centro, uma jaqueta jogada sobre uma cadeira e um par de sapatos no meio do corredor. Você poderia ignorá-los e seguir seu caminho, mas aqui está o segredo: não saia de mãos vazias. Antes de sair do cômodo em que está, olhe ao redor e escolha um único objeto que não pertence ali. Se estiver indo para a cozinha, leve o prato sujo com você. Se passar pelo armário, pendure a jaqueta. Se subir as escadas, carregue aquele livro que alguém deixou no chão. A mágica desse método está no mínimo esforço e máximo impacto. Você não precisa dedicar tempo extra para recolher as coisas. Basta incorporar a organização aos seus movimentos diários. Agora, imagine todos os membros da sua família fazendo o mesmo. Em vez de deixar tudo para que alguém recolha mais tarde, ou pior, acumular bagunça até se tornar um problema maior, cada pessoa pega um objeto a cada trajeto e o coloca no lugar. Esse truque também ajuda a eliminar a mentalidade de acumulação de bagunça. Muitas vezes deixamos coisas fora do lugar porque pensamos que depois faremos uma grande limpeza e recolheremos tudo de uma vez. Mas quando isso se torna um hábito, você evita que a bagunça se forme em primeiro lugar. Além disso, reduz a carga mental. Quantas vezes você viu algo fora do lugar e pensou depois eu guardo, para depois esquecer ou se sentir sobrecarregada pela quantidade de coisas acumuladas? Com esse truque, você não precisa planejar uma limpeza, apenas agir no momento sem esforço. Experimente agora mesmo. Olhe ao redor, escolha um objeto que não esteja no lugar e leve-o consigo quando se movimentar. Faça isso sempre que trocar de cômodo e verá como, sem perceber, sua casa se mantém organizada sem grandes esforços. Número 4. A limpeza por zonas de 5 minutos. Um dos maiores erros ao tentar manter a casa organizada é pensar que precisamos de grandes blocos de tempo para limpar e arrumar. Quantas vezes você já disse, quando eu tiver tempo livre, vou organizar essa gaveta, ou no fim de semana, eu arrumo toda a cozinha. E então, o tempo livre nunca chega ou, quando chega o fim de semana, você está exausta. É aí que entra a limpeza por zonas de 5 minutos. Em vez de esperar ter uma tarde inteira para organizar, escolha uma área pequena e dedique apenas 5 minutos a ela. Parece pouco tempo, mas é exatamente o necessário para fazer a diferença sem sentir que está presa a uma limpeza interminável. A chave é escolher um espaço gerenciável. Item uma gaveta da escrivaninha. Item uma prateleira na cozinha. Item um canto do banheiro. Item uma mesa cheia de papéis. Item um nicho da despensa. Item um trecho do armário. O importante é que seja rápido e fácil. 5 minutos passam rápido, não são cansativos e você não sente que está sacrificando seu dia. Mas se fizer isso todos os dias,
em uma semana terá organizado 7 áreas da sua casa sem perceber. Outro truque é usar um cronômetro. Ajuste o alarme do seu celular e trabalhe apenas até ele tocar. Isso cria um senso de urgência e evita que você perca tempo com detalhes desnecessários. O objetivo não é a perfeição, mas o progresso. E aqui está o melhor. Muitas vezes, quando você começa, percebe que tem energia para continuar um pouco mais. Talvez acabe organizando 2 áreas em vez de uma, ou talvez esses 5 minutos se tornem 10 porque você está motivada. Mas mesmo que faça apenas 5 minutos exatos, ainda estará avançando. Se combinar esse truque com a regra dos 30 segundos e o hábito de não sair de mãos vazias, sua casa permanecerá organizada sem esforço e sem que você sinta que vive apenas para limpar. Experimente agora mesmo. Olhe ao redor e escolha uma pequena área, uma gaveta, uma prateleira, uma mesa. Ajuste um cronômetro para 5 minutos e comece. Você vai se surpreender com o quanto pode fazer em tão pouco tempo. Número 5. A cesta do caos noturno. No final do dia, depois de uma longa jornada, a última coisa que você quer fazer é pensar em organizar a casa. Você já está cansada, suas energias estão no limite, e a ideia de encarar a bagunça acumulada pode ser avassaladora. No entanto, muitas vezes, a desordem se acumula justamente antes de dormir. Roupas, sapatos, pratos, livros, brinquedos. Coisas que aparecem do nada quando você já está esgotada. Tudo isso acaba ficando espalhado porque simplesmente você não tem energia para lidar com isso. Aqui é onde entra a cesta do caos noturno, e acredite, esse truque é um salva-vidas. A ideia é dedicar apenas 3 minutos antes de dormir para recolher os objetos soltos que encontrar pela casa. Não é necessário fazer uma limpeza profunda, nem classificar ou organizar meticulosamente. Simplesmente, pegue tudo o que estiver fora do lugar, que seja pequeno e fácil de mover, e coloque em uma cesta ou caixa. Pode ser a mochila da escola, um livro que você deixou no sofá, algumas chaves perdidas, um cachecol jogado na poltrona ou um par de sapatos que ninguém guardou no lugar. A chave é que você dedique apenas esses 3 minutos, que rapidamente se tornam um hábito sem que você perceba. Não se preocupe com o local exato de cada objeto, apenas coloque-os na cesta. O importante é que, ao final do dia, sua casa não pareça um campo de batalha. E, o melhor de tudo, você não precisa pensar nisso, porque será a última coisa que fará antes de dormir. No dia seguinte, antes de começar o dia ou quando tiver um pequeno intervalo, reserve alguns minutos para devolver os objetos aos seus lugares. Esses 3 minutos extras pela manhã são muito mais fáceis de gerenciar porque você já não está tão cansada do dia anterior, e o que parecia um grande caos na noite passada já não é um problema tão grande. Tudo o que você precisa fazer é distribuir as coisas de volta aos seus lugares. Isso não apenas mantém sua casa organizada, mas também lhe dá uma sensação de controle antes de começar o dia. Esse truque também é ideal para evitar que a bagunça se transforme em uma bola de neve. Se você não recolher as coisas à noite, a cada dia mais e mais objetos se acumulam, e quando finalmente decide fazer algo a respeito, o trabalho é muito maior do que você imaginava. Mas, se a cada noite você fizer esse pequeno esforço, nunca chegará a se sentir sobrecarregada. Não é um truque complicado nem exige muito tempo, mas tem um enorme impacto na sensação de ordem em sua casa. Quando você acorda e vê que a casa está em paz, sem objetos espalhados por toda parte, sentirá muito mais tranquilidade e organização. E o melhor, não precisará pensar nisso à noite, porque aqueles pequenos desarranjos, que na maioria das vezes são fáceis de resolver em poucos minutos, já terão sido eliminados. Número 6. A magia dos ganchos invisíveis. A maioria de nós já teve aquela sensação de estar cercada de coisas e não saber onde colocá-las sem que pareçam desorganizadas. Às vezes, os armários estão cheios e as superfícies parecem abarrotadas, mas o que não sabemos é que, muitas vezes, a solução está no espaço oculto. E se eu lhe dissesse que você pode se organizar sem perder espaço, o melhor de tudo, sem que ninguém veja a bagunça? Aqui é onde entra a magia dos ganchos invisíveis. Pode parecer algo simples, mas quando usados corretamente, os ganchos adesivos são um recurso incrível para maximizar o espaço em sua casa. Mas não estou falando daqueles ganchos óbvios que ficam à vista. A verdadeira magia está em colocá-los onde ninguém os vê. Atrás das portas, na parte interna dos armários, dentro dos móveis, em paredes escondidas nos corredores ou até mesmo nos cantos menores que costumam ficar sem uso. Ninguém vai notar, mas os ganchos estarão lá, cumprindo sua função.
Por exemplo, você pode colocar um gancho adesivo atrás de uma porta para pendurar roupões, toalhas, bolsas ou chaves. O melhor é que eles não ocupam espaço visível, então o ambiente continua parecendo organizado. Se seu armário estiver cheio, mas houver espaço inutilizado na parte interna, coloque alguns ganchos e pendure cachecóis, bolsas ou chapéus. Um truque que muitas pessoas ignoram é aproveitar aqueles pequenos cantos dentro dos móveis, nas laterais das prateleiras ou dentro das portas do banheiro. Lá, você pode colocar ganchos para armazenar escovas, sacolas plásticas, secadores de cabelo ou até mesmo pendurar suas joias de forma prática e acessível. Dessa forma, você continua tendo espaço livre nos móveis, mas sem a bagunça de objetos espalhados pelas superfícies. Outra opção brilhante é identificar aqueles pontos mortos na casa, aqueles lugares que sempre ficam vazios ou mal aproveitados, como a parte de trás dos espelhos do banheiro ou os cantos dos quartos. Coloque ganchos nesses locais e poderá pendurar desde cachecóis e mochilas até sacolas de compras. Cada coisa no seu lugar, sem que ninguém veja. Isso não só ajuda a economizar espaço, mas também elimina o estresse visual da desordem. O segredo desse truque não é apenas encontrar espaço oculto, mas aproveitá-lo ao máximo. À medida que for usando mais ganchos invisíveis, você começará a perceber como tudo pode ter um lugar sem precisar empilhar coisas sobre as superfícies. Além disso, os ganchos adesivos são baratos, fáceis de instalar e podem ser removidos sem deixar marcas. Então, se em algum momento sentir que algo não está no lugar certo, você pode reorganizar sem problemas. A verdadeira magia está na praticidade e funcionalidade que essa estratégia proporciona ao seu lar. Um lugar para cada coisa, e cada coisa em seu lugar. De repente, aquele canto bagunçado atrás da porta se transforma em um espaço organizado. O armário parece mais arrumado e o banheiro tem tudo em seu devido lugar sem perder espaço. O melhor de tudo é que ninguém sabe que seus ganchos invisíveis estão trabalhando nos bastidores, mantendo sua casa perfeitamente organizada, enquanto você continua desfrutando de um lar livre do caos. Número 7. O truque do lençol dobrado dentro da fronha. Uma das maiores frustrações na hora de organizar é o caos que os lençóis podem criar, especialmente quando estão soltos no armário. Às vezes, ao tentar encontrar um conjunto completo de roupa de cama, nos deparamos com um emaranhado de lençóis, fronhas e cobertores espalhados por toda parte. E o pior é que sempre parece que está faltando alguma coisa. A fronha do travesseiro ou a colcha, e nunca sabemos exatamente onde colocá-los para que não se misturem com outros itens. Aqui é onde entra o truque do lençol dobrado dentro da fronha, e acredite, esse método vai transformar completamente a forma como você organiza sua roupa de cama. É tão simples, mas tão eficaz, que você vai querer incorporá-lo imediatamente à sua rotina de organização. O que você precisa fazer é dobrar o conjunto completo de lençóis e colocá-lo dentro de uma de suas fronhas. Dessa forma, você terá tudo o que precisa para arrumar a cama perfeitamente organizado em um único pacote. Além de ficar muito mais arrumado, você sempre terá todas as peças do conjunto juntas e prontas para usar. No início, pode parecer uma bobagem, mas quando você implementa, percebe o quanto melhora a organização. Você deixa de ter um monte de lençóis soltos e separados ocupando espaço de forma desordenada. Pelo contrário, agora cada conjunto está compactado em uma única fronha, o que reduz a bagunça e facilita encontrar o que você precisa. Imagine abrir o armário, e ao ver cada conjunto de lençóis bem dobrado e organizado dentro de sua própria fronha, poder pegá-lo com um único movimento. Nada se perde, nada se mistura com outros conjuntos. E, se você tem vários jogos de lençóis, isso também facilita muito a rotação da roupa de cama, já que você não precisa ficar procurando por toda parte para encontrar o que está faltando. Mas esse truque também tem um toque estético. Ao colocar tudo dentro da fronha, tudo parece mais limpo e organizado. O armário ou a gaveta onde você guarda os lençóis não parece um campo de batalha, mas um lugar onde tudo tem seu espaço. E se você tem um pequeno estoque de lençóis, esse truque também ajuda a deixá-lo menos abarrotado, dando um ar de organização. E não é só isso. Se você precisa trocar os lençóis, e no meio da tarefa, percebe que já precisa lavar os outros, com esse sistema você terá um jogo de reserva pronto para usar. Você não precisará perder tempo procurando todas as peças separadamente. Tudo está ali mesmo, compacto e pronto para uso. Além disso, se em algum momento você decidir mudar a decoração ou o estilo dos lençóis, esse truque torna a troca ainda mais fácil, pois todos os conjuntos estão organizados de maneira eficiente.
Você poderá ver claramente quantos jogos tem, quais cores ou estampas, e não perderá tempo procurando cada peça, economizando estresse nos dias em que precisa ser rápida. Esse simples truque não só mantém a organização, mas também maximiza o espaço em suas gavetas e armários. E o melhor de tudo é que proporciona a satisfação de ter tudo bem organizado com o mínimo esforço. Sem mais bagunça nem tempo perdido procurando as peças de um jogo de lençóis. O resultado final? Um armário mais organizado, mais arrumado e muito mais fácil de gerenciar. Número 8. Use regras de hotel no banheiro. Todos sabemos que os banheiros dos hotéis parecem sempre impecáveis, certo? Esses espaços parecem organizados, limpos e relaxantes, com uma estética minimalista que, embora simples, tem um grande impacto. Mas por que não conseguimos o mesmo em nossas casas? Talvez você pense que seja por causa de uma limpeza constante, mas a verdade é que os hotéis seguem duas regras muito simples, e a boa notícia é que você também pode aplicá-las para transformar seu banheiro em um lugar impecável e funcional. Estou falando das regras de hotel para o banheiro, e uma vez que você as coloque em prática, notará a diferença na sensação de limpeza e organização. A primeira regra é: uma toalha por pessoa. Nos hotéis, você não verá pilhas de toalhas espalhadas por toda parte. Cada hóspede tem sua própria toalha designada, que é guardada de maneira organizada, geralmente em um local específico, como um gancho ou uma cesta. Em casa, costumamos cair na tentação de ter toalhas acumuladas em todos os cantos, de rosto, de banho, das mãos, das crianças, etc. Acumular tantas toalhas pode fazer com que o banheiro pareça bagunçado, sem falar no acúmulo de umidade, que pode criar um ambiente menos higiênico. A solução é simples: atribua uma toalha por pessoa e garanta que cada uma tenha um local específico para guardá-la depois de usar. Se o espaço for limitado, você pode organizar as toalhas em cestas, pendurá-las em ganchos ou até usar prateleiras para mantê-las fora da vista, mas facilmente acessíveis. A segunda regra é: nada sobre a pia. Nos banheiros de hotel, a bancada da pia está sempre limpa e livre de objetos. Não há frascos de cremes, shampoos ou sabonetes espalhados por toda parte. Tudo está perfeitamente organizado em prateleiras ou cestas, o que faz com que o banheiro pareça mais limpo e sem bagunça. Em casa, talvez você se depare com vários produtos de higiene pessoal espalhados pela bancada, dando uma sensação de caos. É aí que entra o truque das cestas e prateleiras. Use cestas ou bandejas para agrupar os produtos que você usa diariamente e mantê-los organizados. Você pode instalar uma prateleira acima do vaso sanitário, uma estante na parede ou até optar por uma pequena cesta decorativa que, além de bonita, ajudará a manter suas coisas organizadas. O melhor desse truque é que, além de evitar a bagunça visual, ele economiza tempo na limpeza. Se todos os produtos estiverem agrupados e organizados em um só lugar, será muito mais fácil limpar a bancada sem precisar mover cada frasco individualmente. E o mais interessante é que as cestas e prateleiras permitem que os produtos fiquem acessíveis sem ocupar espaço visual. Você pode ver o que precisa rapidamente e de forma eficiente, sem que tudo fique exposto. Se você tem um banheiro pequeno, esse truque se torna ainda mais essencial. Manter a bancada livre de objetos não apenas melhora a aparência do ambiente, mas também dá uma sensação de espaço maior. Se você tem mais espaço, pode adicionar prateleiras ou cestas de diferentes tamanhos para criar uma organização dinâmica que não só seja prática, mas também decorativa. Cestos de vime ou cestas de tecido em tons neutros, por exemplo, trazem uma textura aconchegante e elegante, complementando o visual limpo dos banheiros minimalistas. Outra vantagem de aplicar essas regras de hotel é que elas não apenas contribuem para um banheiro mais organizado, mas também criam um ambiente mais relaxante e harmonioso, algo essencial nesse espaço. Um banheiro limpo é sinônimo de tranquilidade, e ao aplicar essas regras tão simples, você se sentirá como se estivesse em um hotel de luxo todos os dias, sem precisar fazer um grande esforço. Além disso, essas pequenas mudanças não exigem grandes reformas ou investimentos. Basta alguns ganchos, cestas e prateleiras para organizar os produtos de maneira prática e esteticamente agradável. Tudo o que você precisa fazer é adotar essas regras de hotel no seu dia a dia e verá como seu banheiro se transformará em um espaço muito mais organizado e funcional. O segredo está na simplicidade e na constância. Número 9. O dia da regra de ouro. Um dos maiores inimigos da ordem em casa é o acúmulo silencioso de coisas que simplesmente não precisamos. Você sabe como é: uma peça de roupa que não usamos há meses, uma ferramenta que nunca saiu da caixa,
um eletrodoméstico que deixamos de usar há anos, mas que ainda está lá, ocupando espaço em algum canto. Muitas vezes, nem lembramos que esses objetos existem até que, de repente, precisamos reorganizar um armário ou fazer uma faxina geral e percebemos a quantidade de coisas que guardamos por puro hábito, sem sequer nos perguntarmos se realmente precisamos delas. Isso cria uma sensação constante de desordem, mesmo que nem sempre seja perceptível de imediato. A regra de ouro é um truque infalível que pode transformar completamente a maneira como você gerencia seus pertences, e ao mesmo tempo, manter sua casa organizada sem grandes esforços. Essa regra é simples, mas extremamente eficaz. Escolha um dia do mês, sem falta, para aplicar a regra. Se você não usou nos últimos 3 meses e não vai precisar em breve, livre-se dele. Por que 3 meses? Porque 3 meses é um tempo razoável para determinar se algo realmente está sendo útil. É tempo suficiente para saber se uma peça de roupa continua no seu armário porque você a usa regularmente ou se apenas a mantém por hábito. 3 meses também é um bom período para avaliar se aquela ferramenta, aquele aparelho de cozinha ou aquele gadget no qual você investiu dinheiro ainda faz parte da sua rotina ou se simplesmente foi esquecido. Aplicar essa regra todo mês obriga você a fazer uma revisão consciente de seus pertences. Não se trata apenas de jogar coisas fora por jogar, mas de tomar decisões ativas sobre o que realmente tem valor para você e o que já não tem propósito algum. Na verdade, esse processo de decidir o que manter e o que deixar ir dá uma sensação de controle, algo fundamental para manter a ordem em casa. Faz você sentir que não está preso a um acúmulo sem sentido, mas sim que tem uma vida mais leve e sem o peso do desnecessário. O maior benefício da regra de ouro é que evita que sua casa se encha de objetos inúteis sem que você perceba. É muito fácil cair na armadilha de armazenar coisas por precaução. Guardamos esses itens pensando que um dia precisaremos deles, mas esse dia nunca chega. Ao tomar decisões conscientes todo mês, você impede que sua casa se transforme em um depósito de coisas que não agregam nada à sua vida. E com o tempo, você perceberá que há menos coisas para organizar, pois não estará mais acumulando sem controle. Além disso, esse truque proporciona uma sensação de renovação a cada mês. Em vez de sentir que sua casa está se enchendo de coisas sem utilidade, você tem a oportunidade de fazer uma limpeza mental e física, o que também tem um impacto positivo no seu bem-estar. Menos coisas significam menos estresse. Quando você não está cercado por objetos que não usa, sente-se mais livre e mais organizado, e sua casa se torna um lugar muito mais relaxante e funcional. A chave aqui é a constância. Reservar um dia por mês para fazer isso não apenas ajuda a manter a ordem continuamente, mas também permite que você reflita sobre o que realmente valoriza e precisa na sua vida. Não se trata de um esforço exaustivo ou de uma maratona de limpeza, mas sim de incorporar um pequeno hábito que, com o tempo, gera grandes resultados. Se conseguir fazer isso todos os meses, ficará surpreso com o quanto pode reduzir a bagunça em casa e como será mais fácil manter tudo em seu devido lugar. Esse hábito não se aplica apenas a itens grandes ou visíveis. Revise também os pequenos objetos, cabos antigos, papéis que não servem mais, itens decorativos que já não lhe agradam, presentes que nunca foram usados. Tudo conta. E ao fazer isso mensalmente, você também aprende a ser mais consciente em suas compras, pois sabe que cada objeto que adquirir terá que passar pelo filtro da regra de ouro, evitando que volte a acumular coisas que realmente não agregam nada à sua vida. No fim das contas, a regra de ouro é um lembrete de que manter a casa organizada não tem a ver com ser perfeito ou ter um ambiente minimalista de revista, mas sim com ser seletivo e respeitar o espaço que você tem. Se souber o que realmente precisa e se livrar do que não faz falta, sentirá sua casa mais leve e muito mais organizada, sem esforço excessivo. Manter a casa arrumada não é questão de esforço, mas de estratégia. Aplique esses truques e veja como a bagunça deixará de ser um problema constante. Qual deles você mais gostou? Me conta nos comentários. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para mais dicas que realmente funcionam. Nos vemos no próximo.